Mais uma vez, busquemos a Deus em oração e supliquemos ao Senhor que nos abençoe, agora que nós vamos receber a palavra de Deus. Busquemos ao Senhor também em oração, intercedendo uns pelos outros, com ações de graças, como nos ensina a Escritura. Este é um ensino também bem claro em nossos catecismos. A oração sempre deve ser oferecida com ações de graças, como sempre fazemos. Ações de graças porque oramos por aqueles que estão enfermos e passam por tribulações, oramos por aqueles que enfrentam os desafios diários da vida, buscamos interceder uns pelos outros. Oramos e vemos a resposta às nossas orações quando irmãos retornam à casa de Deus depois de longas lutas. Hoje nossa irmã Maria Procópio está conosco aqui, na casa de Deus, para adorar o Senhor e receber o sacramento da Santa Ceia. Outros viajam e seguem desafios, como Manuel Cícero e Valquíria. No próximo dia 10 estarão nos deixando e enfrentando um novo desafio no sul do país. Nós devemos orar uns pelos outros, agradecer ao Senhor por tudo e suplicar as bênçãos que tanto necessitamos. Oremos. Nosso Deus e Pai, eterno e bondoso, infinito em misericórdia, nós te exaltamos o nome neste dia santo. E nesta hora buscamos ao Senhor, intercedendo uns pelos outros, suplicando que o Senhor visite a tua igreja, derrame sempre mais e mais da tua maravilhosa graça. Assiste, Senhor Deus, a tua igreja, as famílias aqui reunidas, aqueles que impossibilitados nos acompanham de longe em seus lares. Agradecemos pelo benefício da transmissão, pela tecnologia que podemos usar para a tua glória nestes dias que vivemos. Agradecemos pela resposta às orações, pelas vidas que têm sofrido, passado por lutas, e o Senhor tem preservado os nossos irmãos que se encontram enfermos, que passam por tratamentos contra enfermidades diversas, por aqueles que se recuperam. Mencionamos aqui com alegria o retorno à tua casa da nossa irmã Maria Procópio. Pedimos que o Senhor continue a sustentar a tua serva, a fortalecê-la em sua caminhada com Cristo. Suplicamos ao Senhor por nossos filhos, pois são herança tua. Que a tua palavra também encontre lugar especial em seus corações, que a semente que tem sido plantada germine e eles também, com convicção, declarem, assim como nós, que tu és, ó Senhor, o nosso Deus e nós somos o teu povo. Assim, Senhor, nós oramos agradecidos, porque o Senhor tem guiado os nossos passos e os seus planos, ó Senhor, os teus planos são perfeitos e nós descansamos neles. Agradecemos pela vida do Manuel, Cícero e da Valquíria, pelo tempo, ó Senhor, que, estando conosco, puderam compartilhar do seu amor fraterno, amizade, puderam crescer conosco aqui em Cristo Jesus, e agora, prontos para um novo desafio, rogamos ao Senhor a tua bênção sobre eles. Pedimos ao Senhor que os leve, que os conduzas em paz, e que lá no sul do país, eles continuem te glorificando e te exaltando sempre e sempre. Visita, Senhor Deus, a tua igreja espalhada pelo mundo, a tua igreja sofredora, neste dia em que muitas igrejas lembram que há perseguição contra os cristãos de forma muito severa, suplicamos que o Senhor visite o teu povo, abençoe a tua igreja, aqueles irmãos que não conhecemos, mas por quem oramos, e que passam por tribulações, que sempre sejam lembrados, ó Senhor, em nossas preces, e que o Senhor os sustente, abençoando-os, guardando-os em meio às provações, e que confiem sempre na graça de Cristo Jesus. Agora, Senhor, quando vamos receber a tua palavra, visita a tua igreja, fala ao nosso coração, prepara-nos também, Senhor, para o selo desta pregação, a pregação da tua palavra, que é o sacramento da ceia, este meio de graça contínuo, que nos lembra o alimento que jamais falta à nossa mesa, ainda que venha nos faltar o pão, ainda que venha nos faltar as forças, ainda que estejamos desanimados, cansados, aflitos,
o Senhor jamais deixará de alimentar a tua igreja. Assim, Senhor, dá-nos esta consciência, e só o teu Espírito Santo pode fazer isso, tocando o nosso coração e despertando a nossa alma, alegrando-nos em tua presença. Em nome de Jesus oramos. Amém. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo de número 12. Peço aos irmãos que abram comigo suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 12 até o versículo 22. Esta passagem aqui é a sequência do primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus nas famosas bodas de Caná da Galileia. Me permitam iniciar com uma introdução, tomar a ilustração de uma das obras de C.S. Lewis em suas crônicas famosas, Crônicas de Nárnia. Na crônica Viagem do Peregrino da Alvorada, há uma passagem memorável desta crônica que nos faz lembrar a passagem desta manhã, João capítulo 2, a partir do versículo 12. Lúcia e Edmundo, personagens das crônicas, estão envolvidos em sua aventura quando chega a um local grande e extenso de grama verde. A grama se espalhava por todo o horizonte azul que Lúcia e Edmundo podiam enxergar, com exceção de uma mancha branca no meio de toda aquela extensão verde e gramada. E então, quando Edmundo e Lúcia olham atentamente para aquele local, eles não conseguem compreender de imediato o que significava, eles não conseguem entender o que era aquilo. E como aventureiros, então, eles viajam pela grama, até que finalmente a mancha branca aparece e eles conseguem perceber o que era. Eles enxergam um cordeiro. Era um cordeiro branco, puro, e ele estava então cozinhando um maravilhoso peixe. Ele estava preparando um de jejum. C.S. Lewis provavelmente se baseou nessa passagem de hoje para tratar do assunto, mas também se remeteu ao capítulo 21, capítulo final do Evangelho de João. No capítulo 21, os irmãos devem lembrar, Jesus é visto, depois que ressuscitou dos mortos, preparando um café da manhã para os seus discípulos, com pães e peixes. Ele está fazendo um delicioso cozido de peixe. A ideia é que o cordeiro branco, então, na obra de C.S. Lewis, é uma imagem apropriada ou tomada por ele dos evangelhos ou do Antigo Testamento, como nós temos aprendido. O cordeiro sempre na Escritura, o cordeiro branco, puro e sem mancha, é uma figura de Cristo Jesus. Voltando à crônica, então, o cordeiro dá a Lúcia e Edmundo o mais delicioso café da manhã que eles já tiveram na vida. E como em toda boa refeição, não há somente comida, mas também uma boa conversa, e então eles conversam de maneira maravilhosa com aquele cordeiro sobre a terra maravilhosa de Aslan, e o cordeiro começa a explicar o que eles deveriam fazer para chegar nessa terra, o que é uma imagem do céu. Lewis continua então e descreve que quando o cordeiro começa a explicar o caminho, algo maravilhoso ocorre. Eu vou citar aqui um trecho da obra, o registro de C.S. Lewis. Seu branco, o branco do cordeiro, como a neve, se transformou em ouro, e seu tamanho mudou, e agora o cordeiro era o próprio Aslan, elevando-se acima deles e espalhando de forma brilhante a luz da sua juba. Na obra de C.S. Lewis, Aslan, que é o criador do mundo imaginado por ele, pelo autor, é um grande e belíssimo leão. C.S. Lewis estava ilustrando aqui, irmãos, uma grande verdade de nossa fé, que a Escritura nos ensina. O cordeiro é o leão. O cordeiro é o leão. Em termos bíblicos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é também descrito na Bíblia como o leão da tribo de Judá. As qualidades que consideramos semelhantes ao Cordeiro,
gentileza e mansidão, e estão de fato em Cristo, mas também o são a realeza e a ferocidade de um leão. Muitos não entendem o início do capítulo 2 do Evangelho de João e pensam que ali você tem uma base para a doutrina da intercessão de Maria, mãe de Jesus, e aquela falácia de que se você pedir à mãe, o filho vai atender. Mas o que vemos na verdade é Jesus se revelando como um cordeiro maravilhoso, manso e gentil. Quando ele se dirige à sua mãe como mulher, nós vimos, ele está chamando-a de madame ou de senhora, um termo muito respeitoso. E embora a resposta dele seja: você não sabe quando eu vou começar o meu ministério, a senhora não entende sobre isso, ele então atende à súplica daquela mãe, não como uma co-redentora ou co-intercessora, mas como ele atende à súplica e à oração de cada um de nós, membros do seu povo, quando nós rogamos em nome dele que os nossos pecados sejam perdoados. Lembrem-se, o cordeiro é o leão, gentileza e mansidão estão unidas à majestade, à força e à ferocidade de um leão. O cordeiro manso e humilde está ligado ao leão majestoso e feroz. O livro do Apocalipse fala sobre isso. Lembrem-se, no capítulo 6, e nós já passamos pelo livro do Apocalipse, versículo 16, o livro do Apocalipse fala da ira de um cordeiro. Vamos para lá e vamos lembrar. Apocalipse capítulo 6, versículo 16. Curioso, você lê no livro do Apocalipse algo a respeito disso. Apocalipse 6, versículos 15 e 16. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do leão? Não, e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, versículo 17, e quem é que pode suster-se? A passagem, irmãos, então, que vamos estudar hoje no Evangelho de João, ela é interessante porque ela começa na esteira do belo milagre de Jesus em Caná da Galileia. E devemos ver a passagem de hoje com esta imagem em mente. Devemos vê-la com esta grande passagem anterior, ou seja, com esse grande milagre anterior. Ele precisa estar em nossa mente. Lembre-se, Jesus ele tinha ido a uma festa de casamento com seus discípulos, e quando o vinho acabou, o que foi que ele fez? O grande milagre: transformou água em vinho. A mensagem desse milagre é que quando as alegrias naturais da nossa vida se esgotam, nosso Senhor traz vinho novo, novas alegrias. Quando o mordomo, o mestre sala daquela festa, ele prova o vinho, ele diz assim: você guardou o melhor vinho para agora. É assim que ele se dirige ao dono da festa, porque não era comum fazer isso. Ele vai dizer, eu vou lembrar para vocês aqui, João capítulo 2, versículo 9, tendo o mestre sala provado a água transformada em vinho, e ele não sabia de onde esse vinho procedia, ele chamou o noivo, versículo 10, ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Você, porém, guardou o bom vinho até agora. Assim é com a vida cristã. O melhor vem por último. À medida que crescemos nele, o Cordeiro e Leão, Jesus Cristo,
as alegrias e os vinhos da vida tornam-se mais perfeitos e mais prazerosos. Vamos ler então a passagem? Capítulo 2 do Evangelho de João, versículos de 12 a 22. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Comecemos observando o versículo 12. Notem, Cafarnaum ficava a cerca de 30 quilômetros de Caná, da Galileia. Essa era a distância. De modo que não foi muito difícil para Jesus chegar até lá. Ele estava com sua mãe, com seus irmãos, diz o versículo 12, e com os seus discípulos. Provavelmente foi uma viagem agradável, já que era um tempo muito bonito na Palestina, primavera. E quando estes se aproximaram de Cafarnaum, Jesus e os seus, eles viram colinas baixas e altas, o azul profundo do mar da Galileia e, finalmente, situada na costa, a bela cidade de Cafarnaum, estendendo-se de volta para as colinas e emoldurada por trás pela majestade coberta de neve do famoso Monte Hermon. Uma vista belíssima. Assim, Jesus, sua mãe Maria, seus irmãos e seus discípulos contemplam todas estas coisas. Foi uma época extraordinária para o nosso Senhor e para os seus, especialmente à luz do que eles haviam experimentado antes. Guardem o milagre, o primeiro milagre de Jesus em suas mentes. Também era quase Páscoa, observem o versículo 13, e o clima então era muito parecido com o período em que nós celebramos no final do ano o nascimento do nosso rei. A tradição dos judeus exigia 1 mês inteiro de preparação para a celebração da Páscoa. As estradas eram reparadas, as pontes eram reformadas ou escoradas, os sepulcros eles eram limpos para ficarem bem branquinhos, a terra inteira era tomada do espírito da celebração pascal. Então, 1 mês inteiro de preparação era o que acontecia. A cidade de Jerusalém, embora não fosse grande para os padrões atuais, ela recebia aproximadamente, durante aquela época, 2,5 milhões de pessoas que se aglomeravam em seus limites durante o período da Páscoa, da celebração da Páscoa. Então, é muito natural encontrar o que lemos no versículo 13, observem: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Todos iam para Jerusalém para a grande celebração da Páscoa. Agora, na sequência, notem o que Jesus vai encontrar. Ele está viajando para Jerusalém, as estradas estão muito congestionadas, ele então entra pelos portões da cidade, ele se aproxima do grande e suntuoso templo de Herodes, um templo que foi reconstruído de uma forma suntuosa pelo rei Herodes, e cada vez mais, quanto se aproxima do templo, tudo vai ficando mais
devagar, congestionado. Milhares e milhares de judeus se dirigiam para Jerusalém. E aí ele começa a perceber que, além dos crentes, ele vê souvenirs, bugigangas, ele vê vendedores, ele encontra cambistas por todos os lados. Eles estavam espalhados por ali. Veja que parte disso provoca algo diferente, então, agora, no coração do nosso Senhor. Ele vê o templo e ele contempla uma situação que o incomoda. Observem o versículo 14. Então, ele encontra no templo vendedores de bois, ovelhas e de pombas, animais para os sacrifícios. Ele encontra também cambistas assentados, ou seja, aqueles que trocavam dinheiro. O que ele encontra no templo, então, é um ultraje. Ele vê que a casa do pai havia se tornado um comércio. Os cambistas, por exemplo, o que é que eles alegavam? Eles alegavam que o seu negócio era necessário, porque no templo só se aceitava a moeda judaica, a moeda dos judeus. Então, a moeda estrangeira, ela não era aceita, e por isso os cambistas realizavam a troca. Mas como é que isso funcionava? Deixa eu explicar um pouco aqui para vocês. As autoridades informam que os cambistas cobravam até 2 horas do salário de um trabalhador para trocar a sua moeda estrangeira por apenas meio shekel, moeda dos judeus. Eles cobravam a mesma quantia novamente para cada meio shekel, que davam em troca de uma moeda maior. Então, se um homem entrasse, por exemplo, com uma moeda de 2 shekels, ele teria que pagar um dia inteiro de salário só para trocar o seu dinheiro estrangeiro. Isso trouxe muito dinheiro para o templo de Jerusalém. Alguns anos antes, há um registro, antes de Jesus entrar no templo, nessa passagem aqui lida, a história relata que um homem entrou no templo e fez um saque. Ele roubou, ele devastou o templo. E naquele período ele levou o que seria equivalente hoje a 40 milhões de reais. Pensem no volume e no montante de dinheiro que ele saqueou do templo. Apenas um homem, um ladrão. E ele não conseguiu, ainda com isso, esgotar o tesouro do templo. Muito dinheiro era arrecadado. Os vendedores, os cambistas, os inspetores, eles vendiam todos os sacrifícios. Eles passavam pelo menos 18 meses em uma fazenda para identificar os tipos de animais. Você tem aqui bois e ovelhas, por exemplo, para saber quais eram os limpos, quais eram os imundos, quais poderiam ser aceitos e quais não. Eles também tinham algo muito comum e uma prática tão clara ainda hoje em qualquer sociedade, por melhor que ela seja, por conta do coração do homem, havia corrupção. Imaginem, eles eram treinados para encontrar os mínimos defeitos. Assim como um guarda de trânsito, se tiver uma intenção ruim em seu coração, ele usa o seu treinamento para encontrar o mínimo defeito, a fim de dizer que vai multar o carro, mas com a finalidade de extorsão. Vocês conhecem bem a história. Imagine então, nos dias de Jesus, eles tinham essa prática. Se eles não aprovassem um animal, ele não seria aprovado. Então a extorsão, ela era muito comum para que os animais pudessem ser aceitos, e para piorar as coisas, o sumo sacerdote da época, chamado Anás, ele estava por trás de tudo isso. Lembrem-se, nós estamos estudando o Êxodo. Quem era o sumo sacerdote? Era o homem responsável por anualmente entrar no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício anual de expiação pelos pecados do povo. Naqueles dias, alguns comentaristas sarcásticos apelidaram o templo de Bazar de Anás, pelo que acontecia, o comércio que ocorria. Eles sabiam que o sumo sacerdote de fato vendia franquias.
para que os cambistas e os vendedores colocassem os seus estandes. Era uma grande feira, era um grande comércio, um verdadeiro shopping da fé. Então, quando nosso Senhor veio ao templo, você já pode imaginar a sua reação. O que ele encontra? Ele não encontra líderes espirituais conduzindo o povo, preparando-os e orientando-os como de forma decente e reverente eles deveriam adorar ao Deus de toda a terra. Ele encontra os líderes espirituais envolvidos em toda uma situação que transformou a casa do Senhor em um comércio da fé. Ele encontrou um verdadeiro circo religioso. Enquanto seus olhos então perscrutavam o grande pátio dos gentios, o que foi que Jesus viu? Ovelhas, bois, aves e tudo o que os acompanhava. Vendedores ambulantes, pechincha, barganha, sobre o peso de uma moeda, por exemplo. Observem a emoção do nosso Redentor, a sua indignação, quando dentro do templo, ele percebeu que todas estas coisas estavam ocorrendo. Certamente, ele não poderia aceitar tudo isso. Ele não poderia aceitar tudo isso como se nada estivesse acontecendo. Os versículos seguintes, observem, eles dão apenas um vislumbre do drama ocorrido. O que é que Jesus vai fazer? Versículo 15, ele vai começar a limpar o templo. Ele se abaixa, ele pega algumas cordas, ele as amarra rapidamente, demonstra que ele tinha habilidade em fazer isso. Ele vai preparar um azorrague, um chicote, e ele então começa a purificar um templo. Alguns acreditam que ele fez algo em torno de 2 metros de altura, o tamanho do seu chicote quando ele começou a fazê-lo chicotear. Mesas então começaram a cair, o dinheiro, o som das moedas do dinheiro começou a tinir no chão, enquanto nosso Senhor expulsava os comerciantes da fé, os cambistas, os vendedores, os inspetores, para bem longe do templo. E as palavras do Senhor Jesus foram estas, no versículo de número 16: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Tire isso daqui, foi o que Jesus falou. Como vocês se atrevem a transformar a casa de meu pai em um mercado? O cordeiro, na verdade, era um leão. O manso e gentil cordeiro era também um majestoso e feroz leão. Nós podemos aqui pensar um pouco mais sobre a cena e tentar ver a silhueta de Jesus no pórtico enquanto o templo é esvaziado. A sua indignação, a sua santa ira era ardente, incandescente. Ele estava em chamas em sua alma por aquilo que estavam fazendo com a casa de seu pai. Ela estava suja. Alguns tentam diminuir a intensidade do que Cristo fez, mas o fato é que Jesus, ele chicoteou homens que estavam fazendo da casa de seu pai casa de negócios. O drama da narrativa é esse. Alguns acreditam, mas como pode um cordeiro fazer tal coisa? Como pode o cordeiro que disse: venham a mim vocês todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês? Jesus não bateu como alguns batem em seus cães, apenas com folhas de jornal. Jesus usou um chicote de fato, para que os homens sentissem a gravidade de seu pecado, pois eles não estavam indo à casa de Deus para adorar a Deus, eles estavam indo à casa de Deus para lucrar com o seu nome. O gentil, manso e brando Jesus, de fato, faz parte de uma verdade, ou forma uma verdade
importante e gloriosa a respeito do nosso Redentor. Jesus é gentil, sim, de fato a Bíblia diz. Ele é brando e manso, sim, a Bíblia não nega isso. E este é um conceito trabalhado muito hoje por pregadores e também por seguidores de Jesus Cristo. Mas a ênfase no Cordeiro, que ao mesmo tempo despreza o leão, não é uma imagem correta, não é uma verdade clara de quem é o nosso Redentor. Quando Jesus se torna um ídolo para o homem, rapidamente se esvazia a sua santidade. Jesus deve ser adorado como de fato Ele é. Ele é Deus. Deus é amor, mas também é justiça. Deus é amor, mas também Ele é santo. Jesus é cordeiro, sim, a Escritura diz isso, mas ela também diz que Ele é leão. Quando Jesus é um ídolo esvaziado de sua divindade, ele se torna uma divindade fraca e bem-humorada, cujo grande objetivo do idólatra é livrar-se do seu chicote. Normalmente é o que acontece com a gente. Se há alguma instrução mais dura da parte de Cristo na Escritura, eu não quero ouvir. Deixe para mim apenas as palavras doces e mansas do Cordeiro. Mas esse não é o Evangelho por completo. Esse não é o Evangelho que diz, por exemplo, que quando os discípulos se incomodavam com o choro dos bebês, que os pais traziam em seus braços, para que Jesus pudesse abençoar. É o segundo momento importante na Escritura, além desse, que nós vemos o Cordeiro lembrando aos seus discípulos que ele também é leão. Deixai vir a mim os pequeninos. Ele disse, não os impeçais, vocês estão sendo uma barreira para eles, porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus é um ídolo, esvaziado de sua divindade, ele então não é de fato o verdadeiro Jesus que a Escritura ensina. E aqui eu não queria que você me entendesse mal. Lembro, Jesus é manso de fato e brando. Mateus capítulo 11 o descreve dessa maneira, quando ele convida aqueles que têm fardos pesados a trocarem os seus fardos pelo dele, que é leve. Dezenas de passagens no Novo Testamento falam sobre isso, da gentileza de Jesus. Mas nós precisamos, repito, equilibrar isso com outras descrições do nosso Senhor. Por exemplo, Marcos capítulo 3, vejam comigo. Evangelho de Marcos capítulo 3. Em Marcos capítulo 3, a passagem descreve o homem que tinha sua mão ressequida. Jesus olha ao redor para todos aqueles que o questionaram se ele poderia curar ou não no sábado, e observem como ele olhou para aqueles homens no versículo 5, olhando-os ao redor, indignado, ou seja, tomado de uma santa ira, indignação, e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão, estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Observem que Jesus olha para eles com indignação, pela dureza de seu coração. Notem, o seu coração se condói, mas ele ao mesmo tempo demonstra indignação, porque eles não desejavam que aquele homem tivesse a sua mão restaurada. Também não houve nada de gentil na mensagem que Jesus mandou entregar para o rei. Veja Lucas capítulo 13, por favor. Lucas capítulo de número 13. Lucas 13.
versículo de número 31 e 32. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe, Lucas 13, 31, retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Olha só como Jesus respondeu a mensagem dos fariseus, a intenção do rei para com ele. Porém, lhes respondeu, versículo 32, ide dizer a essa raposa, que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Os fariseus então devem ter ficado impactados com as palavras de Jesus. Ele chamou o rei Herodes de raposa. Ele foi duro na sua palavra. Lembrem-se quando Pedro disse assim, Senhor, para com essa conversa, nada vai acontecer contigo. Ele diz, vá de retro, Satanás, arreda-te. É assim que ele fala. De fato, irmãos, os fariseus no templo não viram nada da gentileza do Cordeiro, sua mansidão e brandura, pois mais à frente ele diria para aqueles homens, vocês são sepulcros caiados, vocês são víboras, raça de víboras, como vocês vão escapar da condenação do inferno? A cena então, irmãos, para nós aqui, é uma cena muito forte, eu admito. Imaginem os homens sendo chicoteados enquanto tentam segurar aquilo que era o objeto de seu lucro, suas moedas. Imaginem os animais correndo e as bancas sendo derrubadas, enquanto Jesus então os chicoteia com força. Mas o fato aqui que nós precisamos observar é que Jesus era tão semelhante a Deus em João 2, quanto também quando foi pendurado na cruz do Calvário. Ele estava revelando tanto a Deus nesta ocasião, quanto revelaria no Calvário. Ele estava mostrando uma grande verdade subjacente. O amor pressupõe uma santa indignação e uma santa ira pelos pecados dos homens. O amor pelos que sofrem, o amor pelos oprimidos, o amor pelos pobres, também traz uma santa indignação pelas condições que causaram o seu sofrimento. Nenhum cristão que tem conhecimento do Evangelho enxerga as injustiças deste mundo, a corrupção que faz com que milhares de pessoas em nosso país padeçam nos hospitais, a violência que tira a vida de pessoas inocentes, a brutalidade de maridos maus que matam suas esposas, ou se não fazem isso, espancam diariamente a elas. Nenhum cristão em sã consciência, entendendo que o que é devido ao próximo, o amor, quando não dado, traz para a nossa alma indignação, santa indignação. Isso é um reflexo, de fato, daquilo que nós somos em Cristo Jesus, Cordeiro e Leão. Homens e mulheres de grande amor sempre foram também pessoas de grande indignação. A história conta, por exemplo, quando a reforma ela está acontecendo na Escócia, e há a tentativa ainda de não permitir que ela acontecesse, de uma senhora, e naquele tempo o costume é que os crentes levassem os seus bancos para sentar na igreja, porque boa parte dos cultos, anteriormente às missas, aconteciam com os adoradores em pé o tempo todo, não existiam assentos, e o costume também, então, era de que se levasse um banco da sua própria casa, por exemplo, uma senhora de idade, se precisasse sentar. Ela foi para adorar a Deus, ela já conhecia a reforma promovida por John Knox, mas ela entra na casa de Deus e ela vê um sacerdote idólatra ali na frente, mais uma vez tentando fazer aquilo que a Escritura rejeita. O seu amor por Cristo e por sua igreja, vendo aquilo, provocou nela uma santa indignação, e ela ficou conhecida na história
pela velhinha que pegou o seu banco e jogou naquele sacerdote romano, para que ele saísse dali imediatamente. Na verdade, eu posso dizer tanto sobre uma pessoa, por sua atitude amorosa, como também por sua atitude firme e feroz em defender a Cristo e seu Evangelho. Portanto, o que foi revelado aqui na sequência do milagre, e continuem com ele em mente, é que por meio da santa ira do Cordeiro, o que é que nós então podemos aprender? O amor a Deus sempre vai pressupor ódio para com o nosso pecado. O amor a Deus sempre vai fazer com que nós odiemos o nosso pecado, odiemos tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, que nos afasta de Deus, que não promove a santidade. A pergunta neste ponto é: quais são os motivos que levam você a amar a Deus e também a manifestar santa indignação por Ele e por sua causa, quando você olha para si mesmo e para os pecados do mundo, e você sabe que todos eles são maus? Em particular, qual é a raiz que nós podemos perceber aqui da santa indignação, da ira do Cordeiro nesta passagem, e que deve afetar a nossa própria vida? Vamos caminhar um pouco mais e tentar entender. A reação de Cristo aqui, o que provocou esta santa ira, e quando eu falo sobre ela, lembrem-se, não confunda com a ira do homem. A ira do homem é carnal, a ira do homem é motivada por razões incorretas do coração. Quando Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: irai-vos e não pequeis, ele está lembrando que há lugar para uma santa indignação na vida e na alma do cristão contra os seus pecados e contra as injustiças neste mundo. É um reflexo de quem é o nosso próprio Cristo. Aqui você vê claramente ele manifestando esta santa ira. E a reação dele foi provocada por que motivo? Observe mais uma vez a passagem lá em João capítulo 2. Ele manifestou, ele reagiu contra a irreverência dos judeus para com o seu pai. Observem o cenário da passagem. Ele nos lembra o que aconteceu no princípio, quando o templo substituiu o tabernáculo. O grande templo de Salomão, o primeiro, quando a Arca da Aliança foi trazida, depois confira 1 Reis capítulo 8, versículos 10 e 11, o que é que aconteceu lá? Uma nuvem espessa encheu tanto o templo, que os sacerdotes não conseguiram mais ministrar lá. Essa foi a glória de Deus, quando o templo nos dias gloriosos do rei Salomão foi inaugurado. Glorificar a Deus, portanto, lembrem-se, sempre seria o propósito do templo. De modo que o pecado dos cambistas, dos vendedores, das autoridades religiosas, estava onde? Residia no fato de que enquanto eles proclamavam em voz alta a santidade de Deus e eles anunciavam o seu nome, na prática eles estavam negando tudo isso. Prestem atenção, prestem bastante atenção, leiam cuidadosamente a pastoral dessa semana, façam isso, confiram as passagens bíblicas apontadas, façam isso. Percebam que não interessa apenas você dizer para mim que tem a Bíblia, se você não der razões porque você crê nela. Não adianta você ir a uma igreja que tem estampada na frente que é evangélica ou que diz que Jesus Cristo é o Senhor, se aquele nome não é honrado ali dentro, se o evangelho não é pregado conforme o ensino da Escritura. Jesus nos ensina que nós devemos
verbalizar aquilo que cremos. Isso vai dizer se o pastor está pregando a Bíblia ou se o pastor está pregando outra coisa. Eu posso abrir a Bíblia aqui, ler o texto para vocês e devagar ir para vários lugares, levar vocês para vários planetas e galáxias. Mas se você conhece a Bíblia, você vai dizer: esse pastor não está pregando nada que a Bíblia diz, ele está falando sobre outras coisas. Jesus então fica indignado, a sua ira, o seu chicote, ele então vai bater naquele dia contra todos os que estavam se opondo na prática ao que afirmavam crer. Ele estava ali se opondo a qualquer coisa que prejudique a comunicação do crente com a glória de Deus, especialmente na adoração. Não pode haver interferência. Você precisa entrar e sair daqui consciente de que você veio adorar a Deus. Agora pensem comigo, irmãos, nesta manhã, dificilmente há algo mais relevante do que esta verdade para a igreja do século 21. Mesmo cristãos sinceros, por vezes, reduzem a Deus a muito menos do que Ele é. Muitos fizeram uma tentativa válida de apresentar a humanidade de Cristo para que homens e mulheres pudessem vê-lo como um Deus que se relaciona com eles, mas essa atitude foi levada ao extremo de negar a sua santidade. Para muitos, Cristo se tornou um Jesus popular, que se deita com os seus fones de ouvido no lugar que você está e que assiste os streams que você assiste, os programas que você vê. O resultado é a idolatria contemporânea, a idolatria dos nossos dias, que em sua essência é uma distorção de Deus em imagens mentais criadas pelo homem. Só a Escritura aponta para nós quem de fato é Jesus Cristo. Nossa irreverência reflete um conceito idólatra de Deus. A maneira como nós nos preparamos para vir à casa de Deus deve se desenvolver, e nós temos repetido isso durante a semana. A maneira como nós glorificamos a Deus na igreja deve ser um reflexo de como nós o glorificamos durante os outros dias da semana. A maneira como nós glorificamos a Deus se reflete como nós nos preparamos no dia do Senhor para vir à casa de Deus, como nós nos comportamos aqui, como nós atentamente estamos enxergando cada passo do que acontece em uma liturgia. E a razão, irmãos, é simples. É fácil cair em uma irreverência da qual até mesmo um anjo nunca seria considerado culpado. O resultado é a idolatria contemporânea, que em sua essência é uma distorção de Deus, repito, em imagens mentais e feitas pelo homem. Nossa irreverência reflete um conceito idólatra de Deus. Na prática, nós dizemos em nosso coração: o homem deve vir em primeiro lugar, o homem deve estar acima de todas as coisas, e essa é uma declaração idólatra, nascida da ignorância e de um entendimento errado de quem Deus é. O grande homem no céu não é o Deus que adoramos. Não é à toa que Jesus ficou extremamente irado com a irreverência que ele viu. É impressionante como nós percebemos isso em nossos dias. É impressionante como hoje os homens têm usado o nome de Deus, têm usado a sua palavra, têm usado a adoração, têm usado a igreja para finalidades pessoais. Quando se perde o conhecimento de quem Deus é, se instala então um espírito de irreverência, que começa a criar raízes em nossa vida, de tal maneira que a nossa atitude agora, ela vai limitar a nossa capacidade de adorar. Nós não conseguimos mais adorar, nós não estamos preparados para adorar,
Nós queremos sempre algo diferente, algo novo, sensitivo, que chame a nossa atenção. Tozer, em seu maravilhoso livro, O Conhecimento do Santo, ele escreveu o seguinte em seu prefácio. Em seu prefácio, ele vai explicar por que ele escreveu o livro. E então, A. W. Tozer, ele diz: com nossa perda do senso de majestade, veio a perda adicional do temor religioso e da consciência da presença divina. Você pensa assim, isso está muito profundo, né, pastor? Está muito distante de nós. Não está, não. Eu já vi gente aqui ouvindo o sermão e cortando as unhas. Tu acredita nisso? Pois aqui já aconteceu isso. Gente que durante o culto quer ver no celular o resultado do seu time, ou se o seu candidato ganhou as eleições. Não está longe de nós. Sabe quando começa? Quando você não tem paciência de respeitar o desenvolvimento de seu filho, o tempo que você deve entender quando ele cresce, que a congregação também deve entender, que o pai precisa levantar para ajudar a mãe, porque às vezes ele deixa assim só com a mãe, está errado. E ao invés dele fazer isso e ensinar desde cedo em casa, a treinar o seu filho, para que ele então aprenda a adorar a Deus, ele dá brinquedo para ele. É carro que não acaba mais. Começa assim. Mas nós não percebemos. Tozer então diz: com nossa perda do senso de majestade, veio a perda adicional do temor religioso e da consciência da presença divina. Perdemos nosso espírito de adoração, continua Tozer, e nossa capacidade de nos retirar interiormente para encontrar Deus em um silencioso momento de adoração. O cristianismo moderno, continua Tozer, simplesmente não está produzindo o tipo de cristão que aprecia ou experimenta a vida no Espírito. As palavras, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, conclui Tozer, não significam quase nada para o adorador autoconfiante e agitado neste período intermediário do século XX. A sua obra foi publicada em 61 e ele já tratava de um assunto tão comum em nossos dias. Nossos corações, portanto, irmãos, podem se tornar como aquele pátio externo do Templo de Jerusalém, mesmo enquanto estamos sentados na igreja. Os bazares dos subúrbios podem estar girando em nossas cabeças. Podemos estar pensando no próximo negócio que vamos fechar, eventos esportivos que nos esperam, viagens de compras ou festas na cidade. Salomão disse tudo quando falou em Provérbios capítulo 5, por favor, confiram comigo, versículo de número 14. Provérbios capítulo 5, versículo de número 14. Leia comigo, por favor, e leia com convicção. Provérbios 5, versículo 14. Vamos ler? Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. O que Salomão estava dizendo? É possível que eu chegue quase em ruína total, quanto à minha vida, quanto à minha fé, mesmo fazendo parte de uma igreja firmada na Bíblia. Salomão fazia parte do povo do pacto, e ele diz: quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. É possível que eu esteja arruinado quanto à minha vida com Deus, ainda que faça parte de uma igreja fiel. Quando nos tornamos suficientemente insensíveis à grandeza e santidade de Deus, por causa do espírito irreverente dos nossos dias e do conceito idólatra de Deus que afeta nossas vidas, nossa maneira também de adorá-lo é atingida.
é afetada. Assim como no templo, nos dias de Jesus, a motivação do lucro se move facilmente para a vida religiosa da igreja. Visto que, em nossa opinião, Deus é impotente, ineficaz, obsoleto, nós racionalizamos que precisamos trazer coisas do mundo para ajudá-lo. Talvez você esteja aqui conosco e seja tudo muita novidade para você. Talvez você esteja aqui há muito tempo, até mesmo antes que o pregador, e você diga: isso nunca foi assim. Talvez você esteja buscando algo que não vai encontrar nesta congregação. O nosso compromisso, como presbíteros desta igreja, não é trazer coisas do mundo para ajudar você. E eu falo isso em nome do conselho, como presidente do conselho, pois conheço cada um dos nossos presbíteros. Eles não estão preocupados em trazer nada do mundo para incrementar a adoração. Eles não estão preocupados em inventar modas ou aplicar modas do mundo para que você se sinta bem em nosso meio. Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo, adorar a Deus, glorificar a Deus, nos conduz para bem longe de todas essas coisas. Então me permita ser bem sincero para você. Se você está buscando novidade, você está no lugar errado. Dwight L. Moody pregou no passado, famoso evangelista americano, um sermão em Chicago chamado Se Cristo Viesse a Chicago. Era um sermão sobre o retorno de Jesus Cristo. A história diz que foi um grande sermão. Mas eu perguntaria a você, ou falaria para você nesta manhã sobre um sermão ainda maior para nós, que poderia ser com este título: E se Cristo viesse ao templo de sua vida hoje? Você é um templo do Espírito Santo. O que ele faria se visitasse a sede das suas afeições, o seu coração, sendo você templo do Espírito Santo? O que você acha que ele faria com você? A verdade é, meus amados irmãos, que toda vez que nós entendemos esse equilíbrio no Evangelho, de que Cristo, nosso Senhor e Salvador, é Cordeiro e Leão, na trajetória da nossa vida cristã, Ele sempre passará em nosso coração com o seu azorrague. Ele sempre vai expulsar do seu templo, qual somos nós, aquilo que está profanando, que está sujando, que está produzindo irreverência. A autenticidade de nossa reverência é importante, e a passagem de hoje nos ensina isso, porque indica o que pensamos sobre Deus, afeta o que acontece em nossa adoração, em última análise, porque afeta o que fazemos em nosso serviço para Deus. Então você começa a entender que não é de se admirar porque Jesus ficou extremamente indignado com o que viu. Vamos aplicar então agora finalmente para as nossas próprias vidas o que aprendemos hoje. Que outro significado esta passagem poderia ter para nós? Se por um lado a adoração corporativa é importante, e nós temos aprendido sobre isso, a maneira como adoramos revela o que pensamos sobre Deus. No templo, um gentio podia vir ao pátio dos gentios, que era o círculo externo, para orar e considerar o verdadeiro Deus de Israel. Se o gentio entrasse e visse o que Jesus viu, qual teria sido a sua compreensão acerca de Jesus? Se nós aplicássemos, irmãos, a mensagem de João capítulo 2 para os nossos dias,
Se um gentio entrasse hoje em muitos templos, o que é que ele viria? Show, entretenimento, festa no lugar errado, evangelho da prosperidade, falso evangelho e tantos outros equívocos das igrejas dos nossos dias. A irreverência para com Deus é apenas um sintoma, lembrem-se, de uma imagem idólatra de Deus feita pelo homem. O ritualismo seco indica que o nosso Deus está longe e morto, por isso a adoração deve ser viva. Ela é reverente, mas ela envolve sentimento. Ela é obediente, mas a obediência que nos conduz ao amor, à devoção, a nos alegrar em fazer aquilo que agrada ao nosso Senhor quando nós o adoramos. O desempenho sem alegria revela então aridez, secura em nossa adoração. Mas por outro lado, a reverência a Deus indica nossa crença de quem de fato Ele é: poderoso, impressionante, majestoso, maravilhoso. Quão maravilhoso é adorar com o povo de Deus! Quão maravilhoso é ouvir o chamado para adoração e esperar reverentemente em Deus! Quão maravilhoso é ter os nossos corações elevados enquanto louvamos ao Senhor com gloriosos hinos, não apenas com os nossos lábios, mas também com nossos corações. Quão maravilhoso é nos unir nesta adoração corporativa, tendo a palavra da vida sendo ensinada para nós. Eu não sei você, mas eu gostaria de morrer numa igreja assim. Eu gostaria de morrer em uma igreja que adora a Deus por meio de um corpo de crentes. Nunca conseguiremos enfatizar demais a importância da nossa adoração, porque ela é a razão maior. Porque o Senhor nos fez, nos criou os nossos filhos. A sociedade em que nós vivemos é narcisista e individualista. Vocês conhecem o conceito de narcisismo? Vem da mitologia grega, daquele homem que admirava tanto a sua beleza, e ele se achava tão belo que nenhuma moça interessava para ele. Ele rejeitou todas elas. Uma das conclusões da lenda, do mito, da lenda grega de Narciso, foi que ele acabou em desgosto e morrendo, porque rejeitando todas as moças que achavam ele um bom partido, sendo muito bonito, ele não conseguiu amar a si mesmo, ele queria casar-se com ele mesmo. E aí ele morre em desgosto, ele para de comer, de beber, e ele então morre. A outra, que é mais conhecida, é que ele ficou tão encantado com a imagem bela do seu rosto, refletida em um lago, que ele acaba caindo e, por não saber nadar, ele morre afogado. A nossa geração, irmãos, ela é grandemente narcisista e individualista. Nós percebemos isso claramente. Nós podemos conhecer isso claramente. Através hoje da tecnologia, muitos estão revelando o seu lado mais profundo e narcisista. Historicamente, temos insistido em fazer as coisas sozinhos, desde a queda. Seguir o nosso próprio caminho, questionar tudo, não é de hoje. Mas parece que em nossa sociedade isso tem se tornado muito mais agudo. A igreja, como corpo de Cristo, não deve funcionar dessa forma. A igreja, como corpo de Cristo, esse é o ensino da Escritura, nos diz que nós precisamos uns dos outros. Se você é um novo crente, você precisa aprender agora com os crentes mais velhos. Você precisa aprender a adorar com eles.
Os pais devem ter por objetivo principal fazer isso por seus filhos. Seu filho vai crescer, seu filho vai deixar você um dia, mas ele não vai se esquecer de como você o ensinou a adorar. Em última análise, estamos falando novamente, meus amados irmãos, sobre a condição de nossos corações. Veja que quando os detratores de nosso Senhor finalmente se aproximaram dele e o questionaram, versículos 18 a 21, o que é que nós lemos lá em João capítulo 2? Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Versículo 18. Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário de seu corpo. Cristo estava falando sobre sua ressurreição, pela qual ele seria gloriosamente vindicado, mas havia também um significado secundário. Nosso Senhor, como nenhum outro homem, era o templo de Deus. Lembre-se, Colossenses 2:9, em Cristo habita toda a plenitude da divindade, ou seja, a divindade, de forma plena, habita em Cristo corporeamente. Ele estava cheio de divindade, como nenhum outro templo jamais esteve. E Cristo já está no céu, mas lembrem-se, Ele nos deixou aqui na terra, e o versículo seguinte, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 10, diz que a nós foi dada a plenitude de Cristo. Vejam como isso é interessante. E por que o apóstolo nos ensina isso? Porque nós somos o templo vivo de Deus. Como o Senhor disse em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, eu viverei com eles e andarei no meio deles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Este é o glorioso pensamento da palavra de Deus. E com este segundo significado em mente, irmãos, o significado do que aconteceu no templo é ainda mais aparente. Houve uma época em que havia tanta plenitude em nós, que estávamos tão empolgados e cheios de vida no Senhor. Alguns costumam dizer, é o primeiro amor, tão cheios da glória de Deus, como se estivéssemos cheios da glória da Shekinah de Deus, a nuvem de Deus que acompanhou o seu povo no deserto. Mas algo aconteceu. Em nossos dias, ao invés dos corações serem os verdadeiros templos, eles se tornaram outra coisa. Uma poupança, ou um empréstimo, talvez um teatro, ou um veículo recreativo, talvez uma biblioteca cheia de pensamentos misteriosos e sem nenhuma relevância, talvez um chiqueiro de sensualidade. A plenitude se foi. E meus irmãos, isso acontece tão facilmente em nossa vida. Mas aí qual é a verdade gloriosa? É que Jesus se preocupa com os seus templos ainda hoje. E como é que ele vem? Ele vem com um chicote na mão. João capítulo 2, a partir do versículo 12, é apenas a primeira purificação do templo realizada por Jesus, mas os outros evangelhos nos dizem que ele voltou ao templo para purificá-lo novamente no final de seu ministério nesta terra. E do mesmo modo ele vem várias vezes na história da nossa vida purificar o nosso coração, pois nós somos o seu templo vivo, em nós habita a plenitude de Cristo. E quando ele vier, mais uma vez, e purificar o seu coração, quando ele vier mais uma vez, e purificar o meu coração, quando ele vier novamente, e purificar o nosso coração, glorifiquemos ao nosso Cordeiro e Leão, louvemos por seu chicote e sua santa ira contra o pecado em nossas vidas, pois este templo não pode caminhar assim. Assim como Davi, digamos, antes de ser afligido, andava errado
mas agora eu guardo a tua palavra. Salmo 119, versículo 67 ou 71. Salmo 119, 71. Foi bom para mim ser afligido, para que eu pudesse aprender os seus decretos. Conclusão do sermão. Você deve lembrar do cordeiro que eu contei na história inicial de C.S. Lewis. Lá na viagem do peregrino da alvorada, enquanto o cordeiro falava, seu branco como a neve se transformou em ouro puro e seu tamanho mudou, e agora ele era o próprio Aslan, elevando-se acima deles e espalhando a brilhante luz de sua juba. Imagens gêmeas de Deus, gloriosas, o cordeiro e o leão, descritas na obra de C.S. Lewis. A mão que foi estendida na cruz e teve pregos cruelmente cravados nela é a mesma mão que agarrou aquele chicote e purificou o templo. Jesus Cristo é cordeiro e leão. Sejamos conhecidos com respeito à idolatria do nosso próprio coração e aos pecados que por vezes estimamos, como aqueles que odeiam tudo isso, que se entristecem, que ficam indignados. Não devemos aplicar o chicote aos outros, pois nós não somos Cristo, mas nesta manhã busquemos aplicá-los à nossa própria vida. É muito comum às vezes ouvirmos a pregação e dizermos assim: está vendo, fulano, foi para você. Meu marido devia estar aqui para ouvir. Cadê o meu filho que não está ouvindo esta palavra? Guarde para você. E lembre-se, quem tem o chicote na mão para purificar o seu, o meu, o nosso coração, é Cristo. Sejamos pessoas tão zelosas, tão transbordantes, tão fervorosas, tão cheias de Cristo, que nada mais possa nos atrapalhar na grande obra de servi-lo. A minha pergunta final é: você pode imaginar quais serão os seus efeitos em sua própria alma? Em primeiro lugar, nós seremos reverentes quanto à nossa devoção a Deus, quanto à nossa adoração a Deus por toda a nossa vida. Em segundo lugar, as pessoas verão o nosso ethos, na língua grega, a nossa ética, a nossa prática, e perceberão que o cristianismo é real. Não é apenas algo que, como os sacerdotes faziam nos dias de Jesus, era dito, mas não experimentado. Terceiro, isso afetará a nossa adoração onde quer que estejamos, irmãos. E nossa própria igreja se tornará uma casa de oração para as nações. A graça de Deus, ela transbordará. Por muitos anos ouço de cristãos que estão muito empolgados com a fé, porque outros não correspondem assim. Eu lembro, chamado a cobrar, não atenda na hora do culto. Eu lembro que isso aconteceu comigo, quando ainda jovem, empolgado, eu não conseguia entender como aqueles que estavam mais tempo na igreja não podiam enxergar essas coisas. Não muda. Minha resposta sempre será a mesma. Houve um tempo que, uma vez por semana, alguns homens da igreja se reuniam para confraternizar, e normalmente fazíamos isso. À noite eu saía, fazia uma ou duas visitas, depois me encontrava com eles. Mas estes mesmos amigos, irmãos, eles não vinham para a igreja orar. Me perguntaram: pastor, por que o senhor não vai mais? Por que o senhor não está mais com a gente? Eu disse: quando vocês começarem a vir a orar, eu volto a participar com vocês. Onde está a nossa juventude hoje? Jovens perguntam: por que não estão na igreja? Eu não estou me referindo ao domingo. O domingo a igreja sempre está bonita, bela, cheia.
Eu me refiro a uma programação tão desprezada por nós presbiterianos, que é a oração. A igreja, diz o Senhor, se tornará uma casa de oração para as nações quando eu entender o que é ter reverência por Deus em minha vida e as pessoas perceberem que é real o que eu experimento e vivo como um crente. E as desculpas são as mesmas, não para aqueles que não podem vir, mas para os que podem. A reverência para outras coisas que nós fazemos, elas são muito importantes para nós e nós não perdemos por nada. É uma saída com os amigos, é um cinema com a galera, é um esporte que nós praticamos, oração. Deixa isso para depois. Pensem no que nós estamos ouvindo. Pensem e orem, rogando a Deus que o Senhor nos livre da idolatria, que é um conceito extremamente baixo acerca de sua santidade, que não permite que possamos vê-lo como Ele é, incrível, transcendente, onipotente, onisciente, cordeiro e leão. Pensem no que nós vamos fazer hoje, mais uma vez. Nós vamos cear, é o selo da pregação. Lembre-se a importância de participar deste momento consciente de que o que você faz aqui é fruto de um temor reverente, de um amor profundo por seu Redentor. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, bendizemos o Senhor, exaltamos o Teu santo nome. Neste dia que o Senhor fez, nos alegramos nele. E aqui, Senhor, nós vamos, em preparação, receber agora o sacramento da ceia. Ele nos lembra que o Senhor preparou uma mesa para nós. Ele nos lembra a promessa do Senhor de que ressuscitaria, para que então fôssemos também feitos santuários do Teu Espírito. Que o Senhor, que é a plenitude de toda a divindade, nos transformasse em Tua plenitude. Assim, Senhor, é muito fácil esquecermos conceitos que conhecemos bem, sobre reverência, sobre santidade, sobre amor, mas estes precisam se tornar experimentais para a nossa vida. Eles devem ser reais em nossa vida, porque senão, Senhor, nada do que fazemos aqui tem sentido. Se torna vazio e idólatra, conduz à insatisfação, ao desgosto, à tristeza e à amargura da nossa alma. Mais uma vez, Senhor, dá-nos a consciência de que estamos aqui por Cristo, por Ele somente. E que seja o nosso prazer servi-lo e adorá-lo, que seja a nossa grande alegria exaltá-lo, pois sabemos que ainda hoje Ele passa em nosso coração e com o chicote da sua santa e maravilhosa verdade Ele nos purifica. Com o chicote da sua providência Ele nos ensina. Com o chicote da sua graça Ele nos ensina que Ele para nós é melhor do que a vida. E por isso os nossos lábios o louvam. Abençoa-nos, Senhor, nesta hora, aplicando a Tua palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.